Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Ailton César de Souza Santos Bezerra e eu sou acadêmico do Centro Universitário Uniplan, Polo Balsas, curso Licenciatura em Pedagogia, e estou aqui para fazer uma apresentação da matéria de Fundamentos de Filosofia e Educação. Temos como professor o mestre Jodailton Nunes Dias. E nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí uma apresentação de todo o conteúdo, que envolve a unidade 1 do segundo período desta matéria aqui citada. Vamos lá? Vem comigo. O capítulo 1, ele vai começar com as considerações gerais da filosofia. Segue acompanhando. Então, pessoal, já no início do primeiro capítulo, nós vamos estudar melhor um pouquinho sobre filosofia. Nós vamos entender que a filosofia ela surgiu por volta do ano 700 anos de Cristo, por meio ali do finalzinho do século, já começando o século VI antes de Cristo, porque ali havia uma explicação mitológica, e muitos pensadores não estavam satisfeitos com essas explicações, das coisas cosmológicas, das coisas que aconteciam no meio da natureza. E esses pensadores eles foram em busca de explicações racionais. E aí, por aí, começa a filosofia. Nós sabemos que a filosofia está ligada ao porquê, como, quando, será. Tudo quanto for pergunta, a filosofia está no meio. Então, a filosofia, ela surge contrapondo ali a visão mítica da época, no século VII. Então ela veio bater de frente, ela já começou perguntando os porquês, como, Então a filosofia ela começa por aí, mas ela não para por aí, tá? Pessoal, temos até um filósofo brasileiro chamado Demerval Saviani, que ele diz o seguinte: ao contrário da ciência, a filosofia não tem objeto determinado. Ela se dirige a qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemática. Então, com estas palavras, a filosofia, como já falamos, aonde tem problema, tem filosofia no meio. E então, já que o filósofo Demerval Saviani alega que aonde estiver problema, a filosofia está no meio, tem um campo da educação que também tem filosofia, é o qual nós estamos abordando aqui nesta matéria de fundamentos de filosofia e educação. E na educação, você acha que tem ou não tem problema? Tem sim. Na educação tem muitos problemas e filósofos como eu, como você, precisamos estarmos por dentro, se é que queremos ajudar a melhorar a nossa educação. Então, pessoal, só para finalizar este primeiro capítulo, mais precisamente no tópico 3, o filósofo brasileiro Saviani, ele vai dizer o seguinte: a filosofia da educação só será indispensável à formação do educador quando ela for encarada de forma rigorosa, radical, com a realidade que a situação educacional apresenta. O capítulo 2, pessoal, ele vai falar sobre trabalho, ideologia e educação. O tópico 1 deste capítulo vai falar sobre o trabalho como mediação entre o homem e a natureza. E aqui eu já faço uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. O homem depende da natureza? E aí, o que você acha?
a resposta é simples, né? O homem depende sim da natureza, pois tudo de que o homem necessita para a sua sobrevivência vem de onde? Da natureza. E você sabe quem primeiro chegou a esta conclusão? Foram os filósofos Marx e Engels, né? Eles diziam o seguinte, que tudo que o homem precisa para a sua sobrevivência provém da natureza, aquilo que falamos aqui no vídeo, né? Apenas o ser humano realiza trabalho, pois apenas os seres humanos planejam sua ação antes de executá-la. Os outros animais, não. E ainda neste capítulo 2, temos um tópico que vai falar sobre ideologia e alienação. Você sabe o que é alienação? Bom, essa eu não vou te responder, essa você vai ter que pesquisar depois, tá bom? Mas ideologia você sabe, né? Sabe não? Então vamos lá. Bom, resumidamente, Karl Marx diz o seguinte: ideologia é uma representação ilusória da realidade. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo pegar aí um pouquinho do que a gente está estudando nessa primeira unidade do nosso segundo período de licenciatura em pedagogia? Nós já vamos para o capítulo 3, olha lá, hein? Presta atenção. No capítulo 3, a gente vai falar sobre política, poder e democracia. Olha, nesse capítulo, quem ainda não sabia quem inventou a política, quem inventou a democracia, descobre que quem inventou tudo isso foram os gregos. Bom, mas nem todos podiam ser políticos e nem todos podiam ser cidadãos. Tinham que possuir algumas características e essas eu vou citar para vocês. Então, para ser político, tinham que ser nascidos em Atenas, ser do sexo masculino e teriam que ter exercido aí um ofício militar. Difícil, né? A história aí conta que apenas cerca de 10% daquela população inteira da Grécia, apenas 10% tinham aí esse título de cidadãos. Hoje, pessoal, e outra parte que eu achei interessante aqui desse capítulo foi aonde eu descobri, né, que aqueles que não eram políticos, que não eram cidadãos, eles eram chamados de idiotas. Olha, que sacanagem, né? Ainda bem que aqui no Brasil nós não somos idiotas, somos todos cidadãos. Que maravilha, né? E olha, a esses idiotas era dado simplesmente o poder de governar apenas suas próprias vidas. Claro, direito, né? Direito de todos. É no capítulo 3 também que vamos falar ainda sobre política, sobre a política de Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, também considerado aí como o fundador da política moderna, né? Essa é uma responsabilidade muito grande. Então, a política de Maquiavel, lá na sala a gente parou, frisou bastante, aprendeu muito com o nosso professor e mestre Jodailton, né? E a gente absorveu muita coisa, né, sobre o livro de O Príncipe de Maquiavel, e lá a gente pôde perceber muitas técnicas de como segurar o poder, de como chegar lá no poder. Alguém que conseguiu e fez disso aí uma escada, né, uns degraus, e deu dicas também de quando você conseguir chegar lá, não deixar ninguém lhe derrubar, não cair sozinho do poder. Então, Maquiavel deu todas essas instruções que com certeza até os dias atuais, os dias de hoje, ainda são seguidos esses conselhos por muitos políticos, não só aqui no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. E nesse mesmo livro, Maquiavel também ele faz uma distinção, uma diferença entre o que é ser um bom e um mau governante. São aí
exemplos maravilhosos. Com certeza você que quer seguir na carreira política, você que vai seguir para o direito, né? Você que estuda pedagogia, se interessou em pedagogia, todas as áreas com certeza precisam ler este livro, né? O Príncipe de Maquiavel. Fica aqui também a minha sugestão para você. E aí, pessoal, por último, não menos importante, né? Mas eu diria que com a mesma importância dos outros capítulos anteriores, é o capítulo de número 4. Né? Nesse capítulo de número 4, a gente vai abordar assuntos como violência e política. Vamos ver diversos tipos de violência, vamos conhecer alguns desses tipos de violência, tá bom? E você continua acompanhando aí o nosso vídeo. Aí aqui, em se tratando do capítulo Violência e Política, eu quero fazer uma pergunta rápida para você. Em se tratando de violência, é correto afirmar que a chuva é violenta, né? Que essa chuva, junto com o vento, começa a derrubar árvores, a virar carros, né? E destruir casas? Nós podemos dizer que essa chuva é violenta? Se você pensou em dizer não, você acertou, né? Porque pressupõe-se que violência é um constrangimento de alguém exercido sobre outrem. Isso é que podemos considerar como violência. Mas vamos lá, pessoal. Vamos entender sobre violência estrutural. Violência estrutural, também conhecida como violência branca, é aquela que não salta aos olhos. É aquela que o agressor não é identificado imediatamente. Tem também a violência passiva, né, que é aquela violência também conhecida como omissão, que é quando deixamos de agir para evitar o sofrimento de alguém ou até mesmo para salvar vidas. Quando estamos diante dessa situação, nós chamamos de violência passiva. Será que já fomos violentos? Com certeza, né? Quantas vezes alguém é violento e às vezes nem sabe, né? Um tipo de violência que ele desconhece. Mas vamos lá. Tem também a violência simbólica, né? Que é aquela violência que resulta de natureza psicológica, né? Aquela violência onde a pessoa é persuadida, onde a pessoa é obrigada, né, a fazer algo que talvez ela não queira fazer. Então ela está sofrendo uma violência. Então são muitas violências, muitos tipos de violência. E olha, tem também a violência legítima. Sabe como é, quando é que acontece a violência legítima? É aquela violência que o Estado usa, né, quando está fazendo aí a administração do seu ofício, né, colocando a polícia, colocando o exército. Então ele usa de violência legítima, né, para manter a organização em sua administração. E olha, seguindo aí o capítulo, vamos também abranger ali Estado e violência, como o Estado se comporta diante da sociedade. E neste capítulo é citada uma pensadora alemã, né, por nome de Hannah Arendt. Esta escreveu um livro chamado Origens do Totalitarismo, onde ela busca, né, conhecer, busca mostrar as origens, como o texto já fala, desse totalitarismo. E olha, Hannah Arendt é esta senhorinha aqui no canto do vídeo, né? Esta senhora, ela escreveu aí bastante coisa sobre o totalitarismo. E olha, e no último tópico, no 4º capítulo, que é o último da primeira unidade, vai falar sobre o nazismo como mito político, segundo Cassires. E, pessoal, segundo Cassires, esse período que a Alemanha viveu de crise, né, que foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, foi um momento crucial, né, para que o mito político se instaurasse ali. Era como um solo fértil, segundo Cassires.
E aí Hitler se aproveitou daquela situação, né, para instaurar ali o seu pensamento, porque o povo estava fragilizado, né? Havia ali um temor com relação ao sistema de saúde, muitas pessoas doentes, pessoas desempregadas, e ali foi um fator determinante para que a política de Hitler se instaurasse ali na Alemanha. E então a burguesia, que era aqueles que ainda tinham poder, né, ouviram os relatos, né, a política, as propostas, os projetos de Hitler e aderiram, né, apoiaram ali o seu pensamento, a sua ideia, compraram a ideia de Hitler. E segundo Cassirer, graças a um mito chamado de mito da raça, Hitler conseguiu convencer a todas as pessoas de que a raça nobre era a raça branca, e eles eram superiores aos judeus e às demais raças, né? Ele conseguiu implantar isso na cabeça ali da população, começando pela burguesia e no restante da população. Pessoal, e nós estamos chegando ao final, né, deste conteúdo, ao final da unidade 1, do segundo período de licenciatura em pedagogia, especificamente a matéria de fundamentos de filosofia e educação, né? E esperamos que você tenha aprendido e saiba qual é o papel da filosofia, né? Demos exemplos para você lá do começo da história, como surgiu a filosofia, como ela veio atuando no decorrer da história da humanidade, e até hoje, na pós-modernidade, a filosofia ainda está em todo e qualquer lugar. Onde tem problema, como já foi falado, tem filosofia no meio, né? Eu sou filósofo, você é filósofo, precisamos da filosofia para a nossa vida, e que você tenha aprendido. O nosso muito obrigado por você ter ficado até o final deste vídeo, e vai ter mais. Um abraço.